Como podemos tornar Cristo real em nossa vida e nos relacionar com Ele como um amigo e não como um amuleto? O segredo é criar um relacionamento. Nós somos pecadores e Deus é soberano. Mesmo assim, podemos nos comunicar com Ele através da oração. Mas será que nós sabemos orar? Será que na Bíblia encontramos algum modelo de oração perfeita? O que podemos aprender com as orações feitas por Jesus? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. É uma alegria estar mais uma vez juntos aqui no programa Está Escrito. É aqui onde cada semana e cada programa abrimos a palavra de Deus. Permitimos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa falar para o nosso coração. Cada promessa que está registrada na palavra de Deus é para a sua vida. E hoje eu quero te abraçar, você que está assistindo o programa, ali sozinho ou acompanhado, junto à família, seja muito bem-vindo. Estamos juntos para fortalecer nossa fé, nossa esperança em Jesus Cristo. É Ele que nos ajuda em todo momento de nossa vida. Eu não sei qual a situação que você está envolvido agora, algum problema, algum tipo de ansiedade, alguma enfermidade, alguma doença. Quero que lembre que Deus tem poder. E tem poder para transformar vidas, para mudar situações, para nos ajudar em todo momento. E hoje queremos, mais uma vez, olhar para a palavra de Deus, permitir que Deus possa colocar em nosso coração paz. A paz que necessitamos e a esperança que precisamos para todo momento de nossa vida. Falando sobre o poder de Deus e o Espírito Santo, eu tenho aqui um presente para você. Se trata do curso bíblico Espírito Santo, falando sobre quem é o Espírito Santo. E aqui o título é Espírito Santo, o Deus dos bastidores. É impressionante a obra do Espírito, o trabalho do Espírito no coração humano. Quando nós permitimos que Deus possa trabalhar em nossa vida, coisas incríveis acontecem. Permita que Jesus, que o Espírito Santo possa transformar sua história, sua vida. E você pode compreender muito melhor através desse curso bíblico. É um estudo bíblico, onde você vai tomar sua Bíblia, vai pegar sua Bíblia e ali vai ler os textos bíblicos que aparecem ali na revista e você vai conhecer muito melhor o Espírito Santo. E quanto maior seja seu conhecimento, será muito melhor seu relacionamento com Ele. Então, eu convido para que você possa pedir o curso bíblico através do nosso número de telefone. É horário comercial, você pode ligar à operadora 12 21 27 31 21. Ou, mais rápido, mais simples também, você pode pegar seu telefone, você pode mandar para nós uma mensagem através do nosso WhatsApp, que é DDD 12 982 44 4449. Ali o WhatsApp está aparecendo na sua tela, para que você possa entrar em contato e nós estaremos aqui recebendo sua mensagem e estaremos mandando, enviando para a sua casa, totalmente grátis, é de graça, é um presente para você com muito carinho. Então você pode pedir o curso bíblico Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre oração. E sempre nós queremos que todas nossas orações sejam respondidas por Deus. Estamos muito preocupados por eliminar aquelas barreiras que impedem que Deus possa ouvir nossas orações. E bom, já falamos em um programa aqui que tem algumas barreiras. Por exemplo, a dúvida é uma barreira, falta de fé. Outra barreira é a falta de perdão. Você tem que eliminar de sua vida para que nossas orações sejam respondidas. Mas hoje eu quero estudar com você uma oração perfeita. Exatamente, assim como você está ouvindo.
Qual foi a oração perfeita? Na Bíblia encontramos muitos exemplos de homens e mulheres que fizeram um pedido para Deus e Deus respondeu. Mas tem uma oração que é chamada a oração perfeita. E essa oração foi ali elevada para o céu por nosso Senhor Jesus. Jesus nos ensinou a orar. E claro, todos nós sabemos a oração do Pai Nosso. Mas eu quero repassar com você a história quando Jesus fez uma oração, não no Getsemane, não na oração do Pai Nosso, mas na oração que ele fez na cruz. Ali na cruz, ele fez uma oração que traz para nós muitas lições importantes. E mais, essa é a oração perfeita. E juntos queremos aqui aprender aquelas lições que Jesus nos ensinou na prática, como nós temos que orar. Antes de abrir a Bíblia, vamos fazer uma oração. Nosso Pai, estamos muito felizes pelo privilégio que temos de ter a Tua Palavra em nossas mãos, mas agora queremos que essa luz possa ser colocada em nosso coração. Pedimos que Teu Santo Espírito possa nos ajudar, possa iluminar nossa vida para compreender a mensagem que tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos para a cruz, para aquele dia, aquela sexta-feira, onde Jesus estava na cruz. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. E por que nesse horário? Pois nesse horário se oferecia o primeiro sacrifício. O sacrifício dos cordeiros se ofereciam pela manhã e pela tarde. Jesus é crucificado no mesmo horário que se oferecia o primeiro sacrifício, às 9 horas da manhã. E Jesus esteve lá na cruz por volta de 6 horas, ou seja, mais ou menos até as 3 horas da tarde, onde Jesus morreu. E nessas 6 horas que Jesus esteve ali na cruz, a Bíblia registra nos 4 evangelhos, pelo menos que Jesus falou 7 palavras, ou 7 frases, 7 expressões. Bom, mas o que aconteceu durante essas 6 horas que Jesus estava ali? Lembre que, desde as 9 da manhã até o meio-dia, o sol brilhou. Ou seja, era claro, como todos os dias normais. Mas, a partir do meio-dia, uma escuridão inexplicável cobriu a terra. E ali Jesus, antes que escureça, antes que ali a luz do sol fosse apagada, Jesus falou em 3 ocasiões diferentes, antes que a escuridão caia ali na cruz, ou ali para todo o mundo, porque a escuridão não somente foi para esse local, sino foi para todos. Agora, a primeira expressão que ele falou ali na cruz, no meio do sofrimento, está registrado no livro de Lucas, capítulo 23, o verso 34. Lucas, capítulo 23, o verso 34. E ali Jesus falou uma oração. Ele fala com o Pai e diz assim, o verso 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus começa, nessas 6 horas que esteve na cruz, começa falando sobre o perdão. Olha só, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Sabe uma coisa? É fácil falar do perdão, né? Quando ninguém magoa você, quando tudo está tranquilo, quando você recebe o abraço de todos. Mas que difícil é falar de perdão e praticar o perdão nesse exato momento em que as pessoas estão causando muitas feridas, abrindo muitas mágoas em sua vida. Que difícil. Jesus estava ali na cruz. E ele começa dizendo, Pai, perdoa aqueles que agora estão fazendo todo este mal.
Em seguida, Jesus dirige uma promessa para um dos malfeitores, um dos ladrões que está a seu lado. O verso 39 ao verso 43 fala que Jesus falou para aquele ladrão uma promessa, para aquele ladrão arrependido. E a promessa que Jesus deu é que um dia ele estaria no paraíso. Olha só o capítulo 23, a partir do verso 39, e a promessa está a partir do verso 42, quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, esse ladrão estava arrependido, estava reconhecendo que Jesus é o rei e que ele voltaria pela segunda vez. Ele reconheceu a Jesus como seu Salvador. Ele não achou que Jesus estava ali crucificado, ia para o túmulo e nunca ia ressuscitar, não. Ele sabia que aquele Jesus estava morrendo, mas ia ressuscitar, ia voltar pela segunda vez. Por isso diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o seu Salvador e o seu Rei. E o verso 43 diz: Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É muito impressionante. A primeira oração é onde Jesus pede misericórdia por aqueles que estão pregando as suas mãos. Agora Jesus está oferecendo perdão para um dos homens mais miseráveis. Alguém que fez dano toda a vida, fez o mal toda a vida, mas nos últimos minutos da sua vida teve esse momento, essa oportunidade de arrependimento, e ele aproveitou, e ele se arrependeu, e ele se entregou. Tem muitas pessoas que pensam assim: olha, eu vou esperar o último momento da minha vida para me arrepender. Porque Deus é tão bom, então se Ele é tão bom, Ele vai me perdoar de todos os meus pecados. E eu sempre pergunto o seguinte: como você sabe em que circunstâncias você vai morrer? Como você sabe quando vai morrer? Como que você sabe se vai ter tempo necessário para se arrepender? Porque o arrependimento tem que ser sincero. Então, a oportunidade que Deus apresenta para o arrependimento é toda a vida. Mas também Deus tem misericórdia daqueles que ainda na parte final da sua vida têm um arrependimento sincero. E não importa o seu passado, não importa onde acabou sua vida, não importa mais quando você aceita a graça de Deus é maior que seu pecado. A graça de Deus pode salvar você. Bom, então, o segundo que Jesus faz ali na cruz é perdoar a um ladrão e prometer para ele o reino eterno. E logo o livro de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, diz que Jesus confia sua mãe ali a seu discípulo João. Então, essas três coisas aconteceram antes do meio-dia. Primeiro Jesus começa pedindo misericórdia por aqueles que estão crucificando. Logo Jesus está oferecendo perdão para um ladrão arrependido. Logo Jesus ali entrega sua mãe para um de seus discípulos, para que ele possa cuidar dela. E ali chega a escuridão sobre a terra. Era por volta do meio-dia, 12 horas. Quando chega a escuridão, Jesus ficou em silêncio, pelo menos por 3 horas. Em seguida, Jesus oferece uma segunda oração. Olha só, e a segunda oração encontramos no livro de Mateus, capítulo 27, o verso 46. Mateus, capítulo 27, o verso 46, encontramos a segunda oração de Jesus lá na cruz. Ali o verso 46 diz: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é uma oração para o Pai. Deus meu, por que me abandonaste? E depois desta oração, fala pela 5ª vez. João capítulo 19, verso 28, diz que Jesus diz: tenho sede. E finalmente estão registradas as 2 últimas declarações que constituem a terceira frase ou a terceira oração para o Pai.
E a terceira oração está em Lucas capítulo 23, verso 46, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E logo, segundo o livro de João, capítulo 19, verso 30, diz que Jesus diz: consumado está consumado a salvação do ser humano. Acabou. Sabe uma coisa? Hoje eu quero refletir com você como há uma unidade interna nessas três orações de Jesus. Ali nessas orações há uma transmissão de amor divino pela humanidade. Começa pedindo misericórdia por aqueles que estão crucificando. A segunda oração é: Deus meu, por que me desamparaste? E a terceira oração é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando nos juntamos essas três orações, vamos encontrar a oração perfeita que todos nós temos que oferecer a Deus. Mas como? Bom, vamos ver. Vamos imaginar a cena do Calvário. Ao chegar ali para o Gólgota, onde Jesus foi gravado, foi crucificado, foi pregado, Jesus não ofereceu resistência. Seu rosto permanece sereno. Porque não importa as circunstâncias externas, quando você tem paz no seu coração, você sempre vai manter a calma. Você sempre vai manter o espírito calmo, a serenidade. Enquanto grandes gotas de suor, ali misturadas com sangue, caem em sua testa. Olha, ninguém pode enxugar seu rosto. Nem sua mãe pode segurar a sua cabeça e acariciar sua testa, a mesma que antes encostava em seu peito. A dor da mãe estava perto de Jesus, mas não podia ajudar em nada. Tampouco Jesus está ouvindo palavras de simpatia, que antes sempre ali aqueciam o coração humano. Enquanto Jesus estava aqui no seu ministério terreno, Jesus oferecia palavras de ânimo, mas ali na cruz, ninguém falou para ele uma palavra de ânimo. Em vez disso, os soldados, eles estão seguindo o roteiro escrito ali pelos destinatários do templo em Jerusalém. Nesse momento, Jesus não começa a brigar com aqueles que estão fazendo toda essa injustiça. Jesus começa a orar por aqueles que estão fazendo mal. E a oração para o Pai é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Você sabe o que se chama isso? Pai, eles são ignorantes, eles ignoram, eles não sabem. Olha só, eu fico impressionado porque a mente de Jesus se desvia de seu próprio sofrimento para pensar em seus perseguidores. Quando alguém faz mal para nós, nosso pensamento está para pedir para que Deus possa registrar esse mal e que possa punir, que possa castigar, que possa estabelecer um juízo contra aquele que está fazendo mal. Mas Jesus esquece o seu próprio sofrimento. E Jesus começa a dar o perfume, a fragrância da sua graça, do seu perdão. E que cena! Jesus não amaldiçoa os soldados que os maltratam ferozmente. Nem sequer invoca vingança sobre os sacerdotes, sobre os principais, que se alegram que Jesus está morrendo. O que Jesus fez, o que Jesus faz, é simpatizar com todos pela ignorância que todos eles estão cometendo, que todos eles têm. Jesus diz: eles não sabem o que está fazendo. E o que significam essas palavras? Qual, na realidade, é o sentido dessa ignorância? Você sabe que o apóstolo Pedro também usou o argumento de Jesus lá na cruz, quando Pedro ali pregou para uma multidão que estava reunida no momento do Pentecostes. E ali o apóstolo Pedro começa a explicar a causa dos tormentos e do sofrimento de Cristo.
E quando vamos para o livro de Atos, capítulo 3, o verso 17 e o verso 18, encontramos que o apóstolo Pedro também falou da ignorância deles. Olha só, o livro de Atos, capítulo 3, verso 17 e verso 18, diz assim: agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, o que seu Cristo havia de padecer. Ou seja, eles eram ignorantes. Vocês eram ignorantes, mas Deus está pedindo aqui para que tenha misericórdia daqueles que vivem em ignorância. Mas Deus não quer que a humanidade pereça na ignorância. Por isso, Deus nos entregou não somente a oportunidade, mas também a sua palavra, mas também a sua luz para tirar nossa vida das trevas à luz. Quão profundo é o abismo entre Deus e o homem. A ignorância se refere à nossa condição humana. Olha, jamais buscaríamos a Deus se não fosse Ele que primeiro procura a nossa vida. Nós jamais faríamos uma oração se não ouvíssemos primeiro sua voz. Nós nunca o amaríamos se não sentíssemos seu amor em nossos corações primeiro. Agora, a boa notícia é que Jesus aceita nossa total ignorância, nossa impotência para sair do poço da morte. Por isso que Ele se torna o nosso substituto perfeito. Ele é a ponte entre Deus e nossa ignorância, entre a divindade e nossa humanidade de pecado. Ele preenche aquele vazio entre a vida e a morte. Então, suas palavras foram de compaixão pela profunda ignorância de nossa condição humana, que ali explodiram em um grito de oração, de intercessão, pedindo ao Pai que, por favor, perdoe. Então, a primeira frase é o fundamento da segunda. Jesus não apenas deseja ser nosso intercessor, não simplesmente intercede pelos pecadores, pedindo ao Pai que perdoe, mas também, olha o que acontece com Jesus. Ele pode entrar ali nas trevas do abandono de Deus para recuperar como homem ao ser humano e levar a morte cativo com ele. E dali surge a segunda oração. Meu Deus, por que me abandonaste? Qual é o paradoxo do abandono do pai ao filho? Mateus registra o silêncio e a escuridão das 3 longas horas, do meio-dia até as 3 da tarde. Não devemos saber o que aconteceu sob esse véu de escuridão. A escuridão, na verdade, velou a agonia diante dos olhos da crueldade humana. Deus cobriu os céus em luto. Imagina a cena. Jesus está morrendo, quando um grito de lamento quebra o silêncio da escuridão. As palavras são insuficientes para ilustrar aquela emoção, aquele paradoxo que irrompe entre a confiança e o sentimento de abandono de Jesus. Ele sente que Deus o deixou, mas ele se apega ao Pai. Os seres humanos não somos assim. Às vezes, quando sentimos que Deus nos abandonou, damos as costas para Deus, fugimos de Deus. Enquanto Jesus, ainda quando ele sentia que o peso do pecado, afastou tanto do Pai e que o Pai se afastou dele, ele segurou a mão do Pai e lhe diz: Deus meu Deus, sua confiança, sua fé continua intacta. A sua fé como homem atinge o seu clímax naquela hora suprema em que, carregado do misterioso fardo do abandono de Deus, ele consiga exclamar em agonia: meu Deus! Esse é o paradoxo dessa oração. Porque Jesus sente o abandono, mas ele se apega ao Pai. É isso nós que temos que aprender.
Ainda quando nossa oração não seja respondida, ainda quando as perguntas continuem, ainda quando as respostas não cheguem, ainda quando você não sabe o que está acontecendo, continue apegando ao Pai. Continue segurando a mão do Pai, porque Ele nunca te abandona. Nunca coloque seus sentimentos acima da sua fé. Sabe o que aconteceu? Naquela hora terrível, Jesus está carregando o castigo final sobre seu corpo. A separação de Deus que ele experimenta é a morte final, a segunda morte, segundo Apocalipse capítulo 20, verso 6. Se a morte de Jesus tivesse sido como de qualquer um, ele houvesse sido apenas um mártir, sem a consciência do abandono de Deus. Sua morte não teria as consequências de salvar ao ser humano. Sua morte não teria a eficácia para alcançar a toda a humanidade. Mas Jesus pagou o preço de sentir o abandono por seu Pai, para que você e eu nunca sintamos que Deus abandona. Quando nós vamos buscar a Deus, por favor, nunca sinta que Deus te abandonou. A frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ficaram gravadas na mente do apóstolo João, junto às palavras, está consumado. E ali acaba a oração de Jesus. E essa expressão revela que em sua morte foi uma escolha. Ele não morreu porque seu corpo desmaiou ali pela dor física, como qualquer mortal. Ele morreu porque escolheu, e ele escolheu porque nos amou. Com esta última oração, Jesus se torna na oração perfeita de Deus. Ele é o amor consumado na cruz, mas também é o chamado constante de Deus aos nossos corações para aceitar o sacrifício de Jesus. Nesse sentido, todo o plano de salvação é a oração de Deus pelo homem. Em toda a história, eu te perdoo. Não importa como você está, eu morri por você. Sabe, o luto traz seu próprio conforto, assim como a tristeza pela morte traz sua própria esperança. A escolha de Jesus de carregar a cruz foi precedida pela alegria antecipada de que seus sofrimentos produziriam frutos eternos, ou seja, a salvação da humanidade. Jesus colocou a alegria da salvação no mundo, no horizonte de seu caminho de sangue e de dor, para que por seus sofrimentos nós possamos hoje encontrar salvação. Por favor, vamos fazer o que Jesus fez. Vamos orar por aquelas pessoas que causam ferimentos em nossa vida. Vamos perdoar eles e vamos pedir misericórdia de Deus. Mas nos momentos de maior crise da vida, nos momentos quando a tragédia vem para a sua vida, nos momentos de maior escuridão, não se afaste de Deus. Continue dizendo, Deus meu, eu entrego meu espírito, minha família, minhas perguntas, minhas dúvidas. Não importa o que aconteça, apegue sempre a Deus. Ele nunca te abandonou. Podemos orar. Pai querido, obrigado porque nos ensinaste a maneira como nós temos que reagir frente aos problemas, às crises, às trevas, à dor, ao sofrimento. E hoje queremos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Que Ele nos perdoe e nos dê a oportunidade de salvação. Obrigado por teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a visitar, buscar uma igreja adventista do sétimo dia. Eu espero lá. Lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima.